noite a todos. Estamos começando o podcast Conexão com a Verdade. É um novo momento, um novo experimento aqui para a nossa programação aqui na Novo Horizonte Gospel, né? Podcast Novo Horizonte. E o nosso objetivo é justamente confrontar, né, aquilo que vem acontecendo no dia a dia, porque é justamente o que nós iremos fazer aqui durante as nossas programações ou os nossos encontros, né, que vai acontecer todas a segunda-feira a partir das 21h30. Estaremos aqui com convidados, né, vocês vão gostar muito porque estaremos aqui com convidados relevantes da sociedade da qual fazemos parte, autoridades políticas, né, também empreendedores, empresários que começaram a sua trajetória e vão trazer para nós as suas experiências. Vai ser algo muito, muito interessante. Ezequiel, eu estou muito feliz com esse novo projeto. Eu acho que vai ser muito proveitoso, tanto para nós que estamos começando, eu acho que é algo novo para todos nós que estamos aqui, mas que vai ser um aprendizado muito grande, né, Ezequiel? Tenho certeza, meu amigo Gel, que é uma nova experiência. Tudo que é novo, no início, gera um pouco de desconfiança, de dúvida, de medo, mas é normal. Todo início é normal acontecer essas coisas. E para nós é uma honra ter você que sempre esteve com a gente, né? Tanto lá na Rádio Web Novo Horizonte, no programa Conexão Gospel. Para nós é um momento de grande felicidade iniciar esse podcast, sabendo que, através desse programa, vamos trazer conhecimento, a palavra de Deus, como sempre, que a gente nunca pode deixar de trazer aqui. Tudo que acontece na sociedade nos dias atuais vai ser maravilhoso. Uma nova experiência que vai ser fantástica. Com certeza. Estamos saindo do programa Conexão Gospel e começando um novo projeto, podcast Conexão com a Verdade. Né? Na linha de frente, Giovanni Celestino e meu amigo Ezequiel França. Então, nos demais programas, nós vamos trazer aqui, né, personagens relevantes da sociedade a qual fazemos parte, autoridades políticas, vamos trazer empreendedores. E como você falou, Ezequiel, o que é novo, ele traz aquele medo. Não, ele assusta, claro, é normal. Ele paralisa, mas nós vamos entender que ao longo, né, desse trajeto, dessa trajetória, dessa caminhada, nós iremos se desenvolvendo e iremos aprender mais um pouco. Estamos aqui recebendo hoje também, com muita alegria, nesse programa experimental, né, o nosso podcast Encontro com a Verdade, o nosso companheiro, né, que também é um ministro do Evangelho, o presbítero Henrique Brito. Henrique, boa noite, como é que você está? Boa noite, presbítero Giovanni, Ezequiel, né? Eu quero dizer que é um prazer estar aqui essa noite, é uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast. E eu quero dizer àqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que fique ligado aí, porque vai vir coisas boas por aí, né? Eu creio que vai vir palavras edificantes, né? Eu creio que vai vir assuntos pertinentes à sociedade e outras coisas mais, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento, tá bom? Com certeza, meu amigo Henrique. Eu já quero começar, meu amigo Ezequiel, falando um pouquinho, né, sobre esse momento que estamos experimentando hoje na cidade de Aracaju. Nós estamos aqui na cidade de Socorro, cidade vizinha, mas hoje, né, 17 de março, se comemora aí os 170 anos, né, dessa belíssima cidade da qual fazemos parte, que é Aracaju, nossa capital querida. E o que você tem a falar, Ezequiel, um pouquinho sobre a cidade de Aracaju? Esses 170 anos da nossa cidade é de muito orgulho para nós aracajuanos. Eu hoje resido em Nossa Senhora do Socorro, mas eu nasci em Aracaju. E para nós é só para você ter ideia, no Brasil uma das orlas mais famosas e bonitas. Então, assim, já é um motivo de grande orgulho, dentre tantas coisas que a gente poderia falar aqui da cidade de Aracaju, mas eu sinto muito feliz nesse fazer parte da história dessa cidade. Com certeza. E os 170 anos de Aracaju, ele é um marco histórico, que justamente, né, nesse pleito que vivenciamos agora, nessa virada de 2024 para 2025, né, nós conseguimos eleger a primeira prefeita mulher, né, dentre esses 170 anos da cidade de Aracaju. A primeira. Então isso é muito importante, é um orgulho muito grande para todos nós entendermos o espaço que as mulheres estão conquistando em todas as esferas, inclusive na esfera política, né? As mulheres estão realmente mostrando para que veio e quando realmente assumem as posições que elas galgam, desejam,
fazem com excelência. Então temos que louvar a Deus pela vida da prefeita Emília Corrêa, que tem aí... Parabéns à prefeita Emília Corrêa, parabéns a todas as mulheres aracajuanas, todas as mulheres que independente de preconceito, de resistência, superaram isso aí e estão alcançando esses espaços. Parabéns a todas as mulheres e, como você falou, Gel, é a primeira mulher durante 170 anos que está na prefeitura, que assumiu a prefeitura de uma cidade. Com certeza. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Dudu Vieira, que está acompanhando o nosso podcast Conexão com a Verdade. E Dudu Vieira é uma liderança na Soledade, que vamos marcar com ele também para ele vir aqui, Claro, falar um com pouquinho da certeza. sua história. Ele que tem um trabalho de excelência ali naquela comunidade, ajuda, né, os moradores daquela região, né, e hoje assumiu agora por esses dias, né, a posição de conselheiro tutelar, e aí está com a responsabilidade de representar as nossas crianças para lutar pelos direitos das nossas crianças e também dos nossos adolescentes, que têm os direitos, né, tem aquilo que é de obrigação para que se cumpra e muitas das vezes passa despercebido. Mas pessoas comprometidas com a função, semelhante ao nosso companheiro Dudu Vieira, vai fazer valer esses compromissos ou aquilo que é direcionado para as nossas crianças e também para os nossos adolescentes. Companheiro Henrique, você que é aracajuano, né, que está, com certeza, já mostrou a sua alegria por estar comemorando esses 170 anos de Aracaju. Você que estava agora, no sábado passado, ali, né, na Orla de Atalaia, que evento maravilhoso, que evento lindo, né? A Fernanda Brum e outros cantores da terra estavam aqui em Aracaju, louvando a Deus, cantando ao Senhor, e foi realmente algo extraordinário. O que você sentiu, Henrique, quando passou por lá, naquele grande evento? Meu amigo Gel, mais uma vez, boa noite a quem está nos ouvindo e vendo aí. Foi algo indubitavelmente fenomenológico, algo extraordinário, entendendo que eu quero aqui, desde já, né, agradecer também a gestão da prefeita, né, por estar realizando esse evento grandioso, que a cidade de Aracaju está completando 170, né? 170 anos. É isso? Então, assim, é uma cidade que possui muitas histórias, muita cultura, né? A cultura é muito forte na nossa capital, né? A gente viu ali, é um evento muito simbólico também, algo que foi preparado com muito carinho, com muito amor, né? E o povo de Deus se alegrou ali, né? Tivemos vários tipos de pessoas ali celebrando, glorificando a Deus. E parabéns, né, por esse trabalho muito gigantesco que a nossa prefeita vem desempenhando na nossa capital. E, assim, pouco tempo, né, Henrique? Não tem nem 3 meses de gestão, e já mostrou realmente para que veio a força, né, da sua vontade, realmente tem surtido efeito. As coisas têm acontecido, muitas pessoas têm entrado pelo caminho das críticas, mas isso é normal, né? Nós temos que torcer para que as coisas possam fluir, né, e que nós, aracajuanos, possamos ser beneficiados. Quero mandar aqui também um abraço para o nosso amigo Marcel Canidé, né? Marcel Canidé, é isso mesmo, está dizendo aqui. Rapaz do Senhor, Jesus Gel. Tamo junto, meu amigo. Né, você que está conectado conosco aqui, nós estamos no podcast Conexão com a Verdade, que é patrocinado pela CS Engenharia, né? Você que quer construir, quer reformar, você que quer fazer uma revisão nas suas instalações elétricas, é só contratar CS Engenharia, que tem profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado da construção civil, no que diz respeito à área residencial e também a área predial. Então você que quer construir ou reformar e fazer umas adequações nas suas instalações elétricas, é só contratar a CS Engenharia. Você pode ligar para 98834-2893, 98834-2893, ou seguir as redes sociais da CS Engenharia, @CS_Engenharia. Então, construindo com solidez e qualidade, valeu? Então, meu amigo Ezequiel, voltando aqui para os acontecimentos, né, do último final de semana. Agora, no domingo, né, passado, tivemos a oportunidade de participar de um grande movimento, de um ato, né, democrático com os patriotas aqui, com a parte dos patriotas aqui no estado de Sergipe, que foi ali na Praia Formosa, né, ali na 13 de julho. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte, e já quero aqui fazer menção, né, ao nome do Capitão Samuel, ele que tem tomado a linha de frente aqui, é uma parte
né, dos patriotas, do grupo de direita, e tivemos a honra de estar ali se somando com esta causa, justamente para conscientizar o povo brasileiro, o povo de Aracaju, aqui do nosso estado, para que nós possamos fazer uma escolha diferente nos próximos pleitos. O próximo pleito que se aproxima é o pleito de 2026, e nós precisamos de um governo mais humano, né, que cuide do nosso povo de verdade e que faça-nos experimentar, né, aquilo que nós merecemos, de fato, desfrutar por direito. Então, meu amigo Ezequiel, o que você achou daquele ato ali democrático? Né, você que deu uma fala, teve uma participação, né, bem relevante. Foram poucos minutos da fala, mas quando você terminou de falar, as pessoas lhe abraçaram. Né, é o Nicolas, né, sergipano, né, eu lhe chamo de Malafaia sergipano, que você realmente é contundente nas suas falas e bem objetivo naquilo que você, fala relacionado a determinado tema. Então, o que você achou daquele ato e qual o resultado que você acha que pode ter? Primeira coisa que eu quero deixar, né, aqui nessa palavra, Gel, é parabenizar a toda a liderança daquele movimento, os conservadores de direita daqui de Sergipe, na pessoa do deputado, na verdade é o futuro deputado, ele que com certeza vai estar aí entrando na disputa no ano que vem, o Capitão Samuel. Queremos parabenizar por estar na frente desse movimento. Vamos trazer ele aqui, viu, para bater um papo. Tem que trazer ele aqui. E com certeza mais líderes, mais pessoas que estão envolvidas ali. Eu conheci através de você me deu essa oportunidade de conhecer ali aquele movimento. Ontem foi justamente o mesmo tema do que aconteceu lá em Copacabana, né? Que é justamente a favor da anistia e o fora Lula. Essa anistia, irmão, pra você ter ideia dos absurdos que está acontecendo, Gel, é fora do normal. Eles estão igualando, mas pra você ter ideia, uma senhora de 70 anos, 60, 50, idosas, pessoas que estavam com a Bíblia na mão, 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Então, esse movimento democrático, pacífico, foi justamente para alertar o povo brasileiro desses absurdos que o STF está fazendo, igualando pessoas que não somos a favor em nenhum tipo de baderna, de bagunça, mas o que a gente quer deixar claro é que essa balança aí está totalmente desigual. Se você pega, há alguns tempos atrás, até pouco tempo atrás, a esquerda fazia a mesma coisa ou até pior, e não tiveram a mesma punição. Então é nítido que é um movimento político, o STF, para tentar destruir o Bolsonaro, impedindo que ele possa ser candidato no ano que vem. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro está unido e vamos continuar nessa força. Justamente a importância desse movimento que foi feito aqui em Aracaju. Sempre que tiver e eu puder estar presente, estarei lá. Muito bem, é isso mesmo, Ezequiel. Eu acho importantíssimo nossa participação. Algumas pessoas têm dito, não foi o número de pessoas necessário, o número não foi tão expressivo, mas ali estava a quantidade de pessoas que é daquele pouquinho que vai... Eu sei que tem muita gente, Gel, que até queria estar lá presente. Você que está vendo aí agora essa live, eu sei que você é de direita. Eu vou ser sincero, aqui não é nem questão de ser de direita ou de ser de esquerda. É uma questão de ser humano. Isso. Você entender e se colocar no lugar do outro. E você pensar, e se fosse um filho meu? E se fosse minha mãe? Se fosse minha avó? Se fosse um parente seu que estivesse lá agora, preso, porque estava com a Bíblia na mão, no dia 8 de janeiro, contra justamente a vitória do presidente que... Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, que ele assumiu, mas eu vou deixar para outro dia no podcast para a gente entrar nesses detalhes. Mas as pessoas estavam lá se manifestando. Cadê as imagens das câmeras? Sumiu, apagou. Então, tudo armado, arquitetado para tentar prejudicar Bolsonaro. E claro que nós brasileiros não podemos deixar isso passar impune. Então, sei que tem muita gente que queria estar presente, mas não puderam ir. E os que foram, parabéns. Estamos juntos, como sempre.
Muito bem, bem objetivo e bem claro, né, nas suas expressões. Nosso amigo companheiro Ezequiel falando aqui algumas verdades. Você que está conectado comigo, está conectado aqui conosco, você está interligado aqui através das plataformas digitais, através do nosso Instagram pessoal e também da página oficial do podcast Novo Horizonte. Você está comigo aqui no podcast Conexão com a Verdade. Esse podcast que é patrocinado pela CS Engenharia, é uma empresa que é, né, comprometida com os seus clientes. Então você que quer construir ou reformar, né, quer fazer algumas adequações das suas instalações elétricas, você vai ligar para o 988-34-2893. Também está conosco aqui, meu amigo Ezequiel, nosso companheiro presbítero Henrique. Henrique, o que é que você tem a falar um pouquinho sobre, né, esses atos, né, democráticos da direita aqui no nosso estado de Sergipe, também em todas as regiões que temos acompanhado? Meu amigo Gé, eu acompanhei, né, eu acompanhei pelo Instagram e vi também ali muita veemência do nosso companheiro aqui, Ezequiel, a sua veemência, né, ali falando as verdades que tem que ser dita. Educar para a democracia significa fazer valer princípios, né, valores, atitudes voltados para uma vida coletiva. Dentre estes valores, podem se destacar o respeito à vida e ao ser humano, que é aqui que o STF tem rasgado, né, literalmente a nossa Constituição. Então, a honestidade, a solidariedade e a nossa justiça. Então, infelizmente, temos que lutar, né, pelos nossos direitos, quer não, e ir para cima, né, porque se a gente ficar parado, nada vai acontecer. E eu sou grato a Deus pela vida aqui dos companheiros que esteve lá marcando presença. Como o Ezequiel falou, tem pessoas que queriam estar lá, só que estavam trabalhando, né? E meus parabéns aos companheiros aqui, que com grande veemência, né, ali pegou aquele microfone e soube dominar aquela palavra que vocês proferiram ali. Inclusive, né, Henrique, a gente entende que tem muita gente, Gel, que pode até pensar, né, aquilo não vai dar em nada não. Que aquele povo não tem o que fazer não para estar ali naquela manifestação. Não, rapaz, a gente tem muita coisa para fazer. Mas uma coisa eu posso dizer, que mais na frente eu posso dizer, eu participei ali daquele movimento. Esse negócio de ser neutro, esse negócio de estar em cima do muro, não dá não. Ou você é uma coisa ou você é outra. Negócio de neutralidade não tem como. Então, foi um movimento muito bem feito. Parabéns à direita sergipana. E sempre que eu puder, como eu disse, estarei lá presente. Com certeza, eu acho que o posicionamento ele é louvável, né, para o cara cidadão. Nós precisamos se posicionar, sabermos de fato o que nós queremos. Então, foi muito importante, né, encontramos ali pessoas mostrando a sua alegria, né, senhoras, senhores, idosos ali, né, realmente mostrando o seu entusiasmo, querendo mudança. O povo está aguentando mais, né? O povo quer realmente ver a coisa acontecer de verdade, né, aquilo que nós esperamos que é benéfico para todos nós. E falávamos ali, Henrique, e quero aqui, junto com vocês, debater um pouco à luz da Bíblia, né, que a própria palavra vai dizer que quando o ímpio ele governa, né, o povo geme, né, o povo sofre, porque o ímpio ele é sinônimo de impiedade, né? É alguém que realmente busca os seus próprios interesses, deixando de lado aquilo que é interesse comum daqueles que estão à sua volta. Eu sempre digo que no viés político nós precisamos enxergar aquilo que está ao nosso redor. Isso. Então, quando você trabalha por interesses próprios, isso não é política. Isso é objetivos para se autopromover. Nós estamos falando, né, de posições, né, de responsabilidade, de funções que iremos assumir, que venha trazer, né, o usufruir daquilo que é direito nosso. Então, quando o ímpio ele governa, o povo geme, o povo sofre. O que é que você tem a falar, meu amigo Henrique, nesse primeiro viés deste versículo bíblico? Quando o ímpio governa, o povo geme. Gel, existe nesse prisma aí, existe ímpios que governam com propósito. Quando se governa com propósito, o povo não geme, porque é governar coletivamente e não pessoalmente. Quando qualquer governo ele é eleito, ele tem que entender que ele vai governar para o povo. E quando se governa para o povo, é para se governar coletivamente, não pessoalmente. Quando um governo ele começa a governar para ele mesmo, né, ele começa a errar.
Porque ele começa a pegar caminhos que não tem nada a ver. Então, quando o povo ele vota porque ele está acreditando nas promessas que ele prometeu durante a campanha. Então, quando ele assume, ele vai ser totalmente diferente. E agora ele vai ali governar para ele mesmo. Então, quando você fala esse versículo aí, existem pessoas ímpias, claro, que governam e governam com grande maestria e com grande excelência. Por quê? Tudo se governa com propósito. Porque se não tiver propósito, como é que vai ter um governo com excelência? Né, meu amigo Ezequiel? Justamente, a questão são as intenções daquele político que está assumindo ali aquela posição. Esse versículo que o Gel acabou de citar é uma verdade, até porque somos nós quem fazemos as escolhas de quem a gente vai querer que assuma o poder. Por isso que é muito importante. Há um tempo atrás, Henrique, ninguém entendia de política, ninguém discutia, não tinha debate. Aí chegou o Bolsonaro, meu amigo. Hoje, todo mundo entende um pouquinho de política. Hoje todo mundo tá preocupado em saber o que é esquerda, o que é direita. Eu digo assim, todo mundo, uma forma de falar, mas não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas acordaram para a vida. Isso. E antes de Bolsonaro chegar, meu irmão, a gente estava conformado com o que estava acontecendo. É isso mesmo, não tem o que ser feito, vamos se conformar com isso. Mas aí, graças a Deus, ele sempre prepara em cada época, da forma que ele quer, no momento certo, no período do tempo que é necessário, levantar políticos que façam justamente as coisas com propósito, como foi o que você acabou de dizer. E levando para o viés, no quesito política, né? Aí vai cada um entendendo a sua participação. Que nós somos muito importantes nesse período, né? A nossa participação ela é muito relevante, né? Tem muitas pessoas que não querem participar no que diz respeito à política. Você vai falar do ato político que ele quer ficar isento, quer ficar neutro, como você falou por um instante. E você tem que se posicionar. E tá todo mundo no mesmo barco, né? E também uma coisa, Henrique, eu sei que você está cheio de verdade para poder falar, mas uma coisa interessante que nós precisamos entender é o seguinte, quando os bons eles ficam calados, o que é que vai acontecer? O grito vai vir de quem? Dos maus. Mas o que assusta não é o grito dos maus. É o quê? É o silêncio daqueles que são bons, daqueles que são conscientes, daqueles que são justos. Não é isso, Henrique? Você falou algo aí que tem pessoas que sabem dos acontecimentos que vai acontecer, desses eventos, né? E não vai, mas quer se beneficiar concernente aquilo dali. Então, como o Ezequiel falou, esse povo não tem que fazer, porque o que você faz agora vai causar efeito lá. Não, nada para agora. Causa efeito, entendeu? Vai causar efeito. Então, assim, quando faz um movimento desse, até o movimento ele não é esporádico, aleatório, é um movimento com propósito. Porque quando se faz qualquer tipo de movimento com propósito, as consequências, ela vai vir. As consequências vêm, meu amigo Gel. Com certeza. Então, companheiros, esse texto quando fala que quando o ímpio governa, né, quando o ímpio está, né, na liderança de uma nação, nós estamos falando de um ímpio sem propósito, né? Isso. Sem um propósito de beneficiar a massa, o povo, que eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu também, meu amigo Ezequiel, o complemento desse verso, ele vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. Então é muito importante entendermos a nossa participação aí como cristão, porque muitas vezes, eu sou um cidadão dos céus, eu sirvo a Deus, eu honro a Deus e não quero me envolver com política. Eu não quero saber de vereador, não quero saber de deputado, não quero saber de governador, não quero saber de presidente, não quero saber de nada. Eu vou viver a vida como Deus quer que eu viva e acabou. Só que tudo hoje, Ezequiel, vem no quesito política. Então o resultado vem das escolhas que nós fazemos. Então se eu não saio da minha casa no período do pleito eleitoral para escolher um representante, escuta o que eu vou dizer, eu sempre digo, eu quero que vocês discordem de mim ou me apoiem, porque nós temos pensamentos diversos aqui, né, que divergem um do outro. Mas eu vejo o seguinte, né, se eu não consigo
disponibilizar o meu nome, porque é bom que pessoas boas, pessoas com objetivos, com propósitos, se envolvam no meio político. Mas se eu não tenho essa participação direta, vou participar de forma indireta, Ezequiel, eu tenho que escolher primeiro alguém que se assemelhe aos meus pensamentos, que esteja alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo, né, que eu defendo. Então é esse nome, é a Henrique, é o candidato do pleito. Qual é, né, a linhagem de pensamento dele? O que é que ele defende? Quais as bandeiras no quesito família, no quesito pátria, no quesito Deus, não é? Liberdade. Então, né? liberdade, o que é que ele defende? Ele é a favor do aborto, ele é a favor da família. Como é o comportamento do candidato Henrique? Então, eu tenho que procurar alguém que seja alinhado aos meus princípios. Então, isso é muito importante. E, biblicamente, nós encontramos respaldo para participarmos no que diz respeito à escolha dos nossos representantes. Porque se eu não saio da minha casa para escolher alguém para me representar, alguém vai sair por mim e vai escolher alguém para quem está ali me representando. Não tem jeito, né, Ezequiel? Não tem jeito, não tem pra onde correr. Se você não faz a sua parte, alguém vai fazer. E aí, as consequências vão vir. Boas ou ruins. Com certeza. Quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão conectados aqui através da página oficial no YouTube, que está acompanhando aqui o podcast Conexão com a Verdade. Se prepare, que está vindo coisa boa aí. A partir da próxima segunda-feira, estaremos recebendo aqui nomes relevantes no cenário político, no cenário do empreendedorismo. Nós vamos fazer algo novo aqui, trazer muito conteúdo de relevância que seja realmente, né, atrativo a você que está nos ouvindo, a você que está nos acompanhando, que seja algo que realmente possa trazer, né, um ensinamento que possamos aplicar, né, no dia a dia das nossas vidas. Um abraço para nossa amiga Jeane, nosso amigo Messias que está conosco, né, também tem aqui a página Eu Sabo. Um abraço, meu amigo, Deus abençoe, Deus abençoe. Um abraço a todos, ótimo podcast. Messias Santos fazendo aqui, boa noite para todos, um abraço. Então, meu amigo, você que está conectado conosco, que é também através da nossa página oficial do nosso Instagram, um abraço para você. Já quero avisar para você que o podcast em Conexão com a Verdade é patrocinado pela CS Engenharia. A CS Engenharia, que é uma empresa comprometida com reformas e construções, e especialmente no quesito revisão e manutenção da parte elétrica. Então, se você quer renovar as suas instalações elétricas, quer fazer um projeto de padrão, né, ou do padrão Energisa, para ligar 4, 6, 8, 10, 14 residências, contrate o serviço da CS Engenharia através do 988-34-2893. 988-34-2893 e conte com profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado da área residencial e da área industrial no ramo das instalações elétricas em geral. Um abraço também para o meu amigo Robson Celestino, ele que está conosco diretamente da cidade de Estância, conectado aqui através do podcast Conexão com a Verdade. Então, meu amigo Henrique, é isso aí. Queria já que a gente pudesse encerrar esse primeiro tema, essa primeira fala, voltando para a conscientização política. O que você tem a dizer aí para a gente poder dar um ponto final nessa fala aí? Você falou algo concernente aí, que as pessoas têm o hábito de falar bem assim. Eu não gosto de política, mas você tem que entender que a política ela está presente na vida das pessoas. Ela está presente de várias formas. Desde a regulação de conflitos até a promoção e mudanças sociais. Então, assim, a sua vida já é uma política, literalmente. Então, como você fala, as pessoas ficam se omitindo ou fazendo vamos dizer assim, cara de paisagem concernente à política. Então, assim, você é um eleitor, você tem que escolher, você tem que ir às urnas, você tem que protestar, né? Porque se você não protesta, as coisas vão continuar da forma que se está. Então, assim, política faz parte da sua vida hoje. É como o Ezequiel falou aí, né, sobre... Antigamente ninguém entendia nada de política, mas hoje, gente, as coisas, com a tecnologia do jeito que está, você entende rapidinho o que é política, né? Então, é bom se envolver, para você entender, saber, ter uma clareza do que é política, não ficar, tipo, com cara de paisagem, para você entender, né, meu amigo Ezequiel? Justamente, finalizando esse tema, eu fico muito feliz em saber que hoje muitas pessoas estão se preocupando com isso, viu?
Há um tempo atrás ninguém se preocupava e hoje muita gente está procurando saber. A questão aqui, nós não somos dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, Gel não é. Que a nossa intenção não é dizer quem está certo, quem está errado. Você tem princípios, você tem valores, você sabe o que é correto, ninguém é criança. Só que tem muita coisa que a venda precisa sair dos olhos e ver o que vai ser melhor para você, para o nosso Brasil e para a sua família. Muito bem, você está conectado aqui no podcast Conexão com a Verdade. Você que está nas diversas plataformas digitais aqui através do YouTube. Um abraço aqui para os amigos que estão conectados conosco e um abraço aqui para você que está através do nosso Instagram aqui, acompanhando a nossa programação. Eu também quero mandar, meu amigo Ezequiel, um abraço aqui para a senhora Celestino, né? Ela que está conectada conosco no programa, ou melhor dizendo, nesse podcast Conexão com a Verdade, a mãe de gêmeas, né? A mãe de gêmeas. Mãe de gêmeas, isso aí. Um abraço, senhora Celestino. Obrigado pelo carinho, né? Essa mulher é sensacional. Meus amigos, gostaria de trazer um tema aqui importante, né? E pra gente daqui a pouco ir para o final da nossa programação. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um tema muito importante, né? Nós estamos estudando nesse trimestre, nesse período, acerca da defesa da fé cristã. E existem muitos ataques, né, à nossa fé, que muitas vezes tem abalado muitas pessoas, companheiro Ezequiel. Sim, muitas pessoas têm se abalado com algumas heresias que têm surgido, né, algumas falas contrárias ao quesito fé, ao quesito crença num Deus que é triuno, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos muitas teses, né, muitos comentários que muitas vezes vai de encontro àquilo, né, que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos estar bem abalizado, né, bem entendido no quesito entender a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados aí fora, né? Eu sempre digo que há um diferencial muito grande em nós, e o nosso diferencial não está nas vestimentas que usamos, e isso é importante, não está na forma de falarmos o nosso dialeto, e nem tampouco na nossa forma de andar. Nós sabemos que isso são características naturais de um ser, né, que é cidadão dos céus e ainda está morando aqui, ou ainda está sobre essa terra. Nós não somos daqui, porém ainda estamos aqui. Não é verdade? Nós não somos daqui. Nós somos das mansões celestiais. Nós somos do céu, né, do terceiro céu, né? O Senhor foi preparar um céu para todos nós. Então nós já temos um destino final, que é os céus. Então, mas nós sabemos que antes de chegarmos lá, nós precisamos ter alguns comportamentos aqui que louvem a Deus, né? Que é um processo, é um comportamento que nós devemos ter, nós devemos dar resultado. E o próprio Jesus disse que nós seríamos sal, seríamos luz, ou seja, mostraríamos a diferença. E eu sempre digo que a diferença em nós está nas instruções, em sermos treinados. Por isso que o sábio Salomão, ele chama a atenção, né, dos seus leitores, que é o livro de Provérbios, é o livro de sabedoria. Ele começa a dizer: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, instruir, orientar, porque isso é muito importante e vai trazer o resultado devido, né, eficaz no final da sua velhice, ou seja, é ele permanecer firme até o fim e não se desviar deste. Então a diferença do cristão está em ser este orientado, em ser este instruído e de fato obedecer aquilo que está nas Sagradas Escrituras, para que ele possa de fato usufruir daquilo que o Senhor ele nos dá direito através da sua palavra. Não é isso, companheiro Henrique? Isso, você falando sobre a instrução, Javaí, me trouxe agora à memória, né, você falou sobre instrução, heresias e algo mais aí, você falou mais aí. Então, assim, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, sobre o povo chamado, o povo de Bereia, era um povo que examinava as Escrituras. Então, para a gente ter instrução, a instrução ela começa com a palavra de Deus. Né? Um crente que não mergulha na palavra do Senhor, ele não se afoga no oceano da palavra, ele vai viver uma vida de herege, de heresias, ele não vai ter clareza, não vai ter esclarecimento, não vai ter direção.
Então a heresia ela só toma espaço, né, naquilo que a palavra ela não tomou ainda. A Bíblia diz em Atos capítulo 17 que Paulo ele começa a pregar, e a Bíblia diz que o povo de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, quer dizer, ele examinava as escrituras. O que Paulo dizia ali, ele ia ver se estava batendo com aquilo que eles aprenderam. Então assim, ele dizendo assim, esse cara está pregando, é um bom pregador, prega com excelência, mas também eu não posso ensinar dele, eu tenho que examinar a palavra. Então, a heresia ela só tem espaço onde a palavra não é ministrada. Não é isso, nosso amigo Ezequiel? E para completar isso aí, Henrique, que você acabou de falar, essa importância desse tema é da revista da CPAD, né, Gel? Esse tema de defesa de fé é tão importante, para você ter ideia, que eu quero até citar um texto aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Olha a importância. Não basta ser apenas cristão. Não basta me preocupar apenas com o que eu conheço a respeito de Cristo. Eu tenho que estar preparado para justamente combater as heresias. Isso. Tem gente que não se importa muito com essa matéria, tem gente que não se importa muito com essa questão, porque acha que é só coisa de pregador. Mas é uma obrigação nossa, no mínimo, defender e conhecer aquilo que a gente prega e acredita. Com certeza. Eu sempre oriento, né, aqueles que estão à minha volta. Eu, quando estava na congregação ali da Cidade Nova, eu sempre se preocupava em orientar os irmãos. Que nós precisamos, né, se alimentar da palavra. O nosso devocional, ele não pode desaparecer do nosso cotidiano. O nosso devocional tem que nos acompanhar diariamente. Eu sempre digo, e eu queria a ajuda de vocês aqui, que o devocional ele é recheado de 3 elementos indispensáveis. O primeiro elemento do devocional ele é a palavra, a leitura da palavra. Por que a leitura da palavra? Porque o próprio Jesus disse que se conhecerdes a verdade vai libertar. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse conhecer está mostrando que alguém está aguçado de uma certa curiosidade, né? Se despertou a buscar um determinado conhecimento e conceito e princípio. Então, quando você vai ler a palavra, quando você vai, né, meditar nas escrituras, aí eu vejo o salmista Davi falando algo muito importante, né? Eu acho que o salmista ele começa em forma de cântico nos conscientizar, dizendo que bendito é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele diz, bendito é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não despreza esses conceitos, essas orientações. Porque quando você começa a mergulhar nas escrituras, Henrique, você começa a entender de fato quem é o Deus que está com você. Você começa a descobrir a grandeza dele. Você começa a entender que ele é um Deus vivo, é um Deus presente. É um Deus que fez maravilhas no passado, continua fazendo no presente, quando nós estamos desfrutando, e vai continuar fazendo no futuro. Isso é importante. Porque o nosso Deus ele não mudou. Ele é o Deus de ontem, hoje, e será o quê? Eternamente. Então é importante que entendamos isso. Às vezes nós queremos desprezar o passado, mas hoje o futuro só existe porque existe um passado. Existe uma trajetória, não é? Existiu histórias para que pudéssemos resultar hoje no presente, quando nós estamos vivenciando. Então, o meditar na palavra ele é muito importante. Aí o salmista Davi vai dizer, Senhor, eu sei que a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O salmista vai dizer também, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Então não tem como eu triunfar, não tem como, né, eu aguçar a vontade de querer vencer se eu não me alimento da palavra. Eu sempre, Henrique, gosto, Ezequiel, de expressar minha alegria no quesito ao que eu sempre digo que o alimentar-se da palavra está atrelado às nossas necessidades físicas. Isso. Então, se eu tenho necessidade de tomar o meu café, de almoçar o meu dia, de jantar à noite, e às vezes, em algumas situações, sobrar um tempinho para a gente poder fazer o nosso lanche da tarde no final da manhã, eu estou buscando energia, nutrientes, para que eu possa ter energias para poder, né, vencer a labuta do dia. Na vida espiritual é a mesma coisa.
Se eu não me preocupo em me alimentar espiritualmente, alimentar a minha alma, alimentar o meu espírito, como eu vou vencer o dia mau? Como eu vou vencer quando eu passar aquele período de angústia, de aflição? Porque Jesus não prometeu que iríamos nos livrar da prova. Ele não prometeu isso. Ele disse que iríamos passar por aflições, mas ele estaria conosco. Ele só tem de bom ânimo, porque eu venci. E, consequentemente, se você escolher, você também vai vencer. Ele não disse que venceríamos, né? O texto vai dizer o seguinte: neste mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, se seguirmos os passos de Jesus e observarmos a sua palavra, triunfaremos, venceremos, porque Ele está conosco. Ele disse: eu venci e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é muito importante, né, para que nós possamos, né, vencer as adversidades que estão nos rodeando. Henrique, o momento de aflição, o momento de crise, o momento de angústia vai ser vivido por aqueles que são fiéis. Quanto mais você se dedica, quanto mais você se aproxima de Deus, as pedradas se intensificam. E as pessoas não conseguem entender isto. Porque as árvores que produzem frutos são estas árvores que serão apedrejadas. Então nós precisamos entender essa verdade. Então eu não posso desprezar de forma alguma o alimentar-se da palavra, porque esse alimento vai me fortalecer. Esse alimento vai me dar, né, a força necessária para que eu possa ir para cima do gigante e conquistar a vitória em nome de Jesus. Não é isso, companheiro Henrique? É um tema muito bom, muito relevante. Eu digo sempre que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas ela pode sumir pela falta de continuar ouvindo o quê? A palavra. Então, assim, quando você falou sobre o dia mau ele chega para todo mundo. Mas como é que eu vou me preparar para o dia mau? Meditando na palavra. A Bíblia diz aqui que os crentes de Bereia, eles examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato o que Paulo estava pregando. Quer dizer, examinar. Eu digo sempre assim, nobre Ezequiel, que a Bíblia não é feita para se ler. Você lê jornal, outdoor, revista. A Bíblia é para ser meditada. E quando você medita, até uma exclamação, ponto final, uma vírgula, fala com você. E tem muita gente lendo. Bíblia não se lê, se medita. Então, quando a Bíblia diz assim, examinando as Escrituras todos os dias, para saber se de fato era aquilo que Paulo estava pregando. E olha que Paulo era um pregador por excelência. Né? Aonde ele chegava, Paulo ele passou uma madrugada pregando. Né? Que Eutico caiu da janela, ele foi lá, parou a pregação para dar um abraço em Eutico. Então, assim, temos que meditar. Para quê? Para quando chegar o dia mau, você está preparado. Né? Eu digo sempre que o cristão que medita na palavra de Deus, ele é como uma esponja, ele começa a absorver tudo aquilo que Deus ele começa a falar através da sua palavra. E quando chega o dia mau, ele vai tirar de letra, ele não se desespera. Eu digo sempre que crente, ele não entra em desespero, ele entra em oração. Né, meu amigo Ezequiel? Justamente, eu também, vocês falando justamente sobre sobre esse tema, me fez lembrar de outro texto, que é 2 Coríntios 4:4, quando diz que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Então hoje a batalha maior é travada na onde? Na nossa mente. Por isso que é importante a gente conhecer mais da palavra de Deus, como foi dito, meditar, para você, no mínimo, conhecer o Deus que você serve. Ah, mas eu sou crente, eu estou na igreja. Não é o suficiente. Se fosse o suficiente. Até o próprio Jesus cresceu na graça, na estatura e no conhecimento. Quanto mais nós. Ele sendo Deus, como homem, mesmo sendo Deus, que ele não deixou de ser Deus, crescia no conhecimento. Então, muito bem, Gel, trazer nesse primeiro nosso dia aqui de podcast. E aí, gente? O que vocês estão achando? Estão gostando? O bate-papo tá bacana aí? Pode deixar um comentário aí, tá ao vivo, né? Pode deixar um comentário aí, compartilha essa live aí pra geral. Dá uma força aí pra gente, né, Gel? Com certeza. E meu amigo Ezequiel, vocês falando aqui no conhecer e no mergulhar de fato na palavra de Deus, eu falava aqui que os elementos do devocional, o primeiro
é o ler a palavra, né? É o meditar nas escrituras. O segundo é você buscar ao Senhor em oração. É você ter aquele contato com Ele. Isso. Né? E eu olhando para esse contato, eu me lembro daquele texto que o próprio Deus ele adverte o povo de Israel, lá em 2 Crônicas 15 e o verso de número 2. Quando ele diz que se o povo se despertar e buscar a sua presença, ele vai permitir que o povo o encontre. Então o desejo de Deus é que possamos se encontrar com Ele, porque Ele quer se encontrar conosco. Ele quer comandar nossa história, e Deus não menospreza, é isso que muita gente tem que entender. Deus não menospreza o conhecimento. O meu povo foi destruído. Oséias 4:6. 6:13. É? O meu povo perece por causa do diabo, por causa do governo, por causa do inimigo. Não, por falta de conhecimento. Então é muito importante a gente entender que precisamos cada dia mais conhecer ao Senhor. Fundamental. A oração, consagração, jejum, pregação do evangelho. Até para pregar você tem que saber o que é que está pregando. Como deu exemplo, o Henrique deu dos crentes de Bereia, né? Isso. De Bereia, que era pregador falando. E vamos conferir o que esse camarada está falando aí, para ver se procede. Então, Gel. É isso mesmo. Muito importante aí essa... Ezequiel, ele frisou muito aí sobre a oração. Eu digo sempre que o princípio sociológico, ele é espiritual. A oração. Como assim, Henrique? Deus tem 1001 maneiras de falar com você, você só tem uma. Através da oração. O Espírito Santo, ele gosta de socializar. Mas hoje, amigos, vivemos de uma geração imediatista, eletrônica, sofisticada e moderna. Quando o apóstolo Paulo diz assim, orai sem cessar. Aí eu pergunto, por que você parou? Responda para consigo mesmo. Então, a oração é um conectar com Deus. Eu digo sempre que existe, quando o nosso celular mesmo fica um pouco desgastada a bateria, ela fica viciada. E quando uma bateria fica viciada, ela vai estar conectada direto aonde? No carregador. Então nós temos que ter uma bateria viciada para estar conectada nele. Porque se você carrega agora, sai o power, ela vai descarregar. Mas quando você é um viciado em Deus, acabou, meu irmão. Você está conectado com Ele. Não é isso, meu amigo? Você sona sempre carregado. Aí, meu irmão. E falando nisso... Bateria 100% carregada, viu, gente? Bateria 100% Jesus. É isso aí. Se possível, for onde aí com a bateria portátil. Não, mas é isso mesmo. A bateria portátil, ele dá a conexão direta, né? Já foi. Então, isso é importante. Então, o primeiro elemento devocional que você não pode, Felipe, desprezar os elementos que estarão contidos no devocional, que é a leitura da palavra e as suas orações. Porque o que acontece, Henrique? A oração é um diálogo. Isso. Então, se eu quero aumentar o meu contato com sua excelência, com sua pessoa, sempre nós estamos conversando no direct do nosso Instagram, se socializando, estamos lá no WhatsApp, ligando para o outro, no pedal, em alguns momentos. Isso. Estamos socializando, conversando, aumentando o nosso nível de proximidade. Isso. Assim também é com Deus. Se você quer andar com Deus, você precisa falar com Ele, você precisa orar, né, para se relacionar, se conectar com Ele. É tanto que o próprio Jesus, ele não tem interesse em nos deixar só. Ele quer estar conosco. Ele quer andar com você. Ele quer andar comigo. Né? Ele quer estar do nosso lado. Ele quer participar de tudo. E não importa a área geográfica que você está, não importa o local que você esteja. Isso. Pode ter certeza que a sua localização para Deus sempre será atual. Não será aquela localização temporária, momento. Não, sempre será atual. Deus vai estar sempre disponível a estar no seu lado, é só você querer. Chega uma hora que a nossa alma não resiste. Se a gente vê que simbolicamente, tá, irmãos? É simbólico o que a gente fala aqui. Sei que tem muita gente, e a gente usa esse termo de bateria aqui, mas é uma verdade. Chega um momento que você perde essa conexão com Deus, a sua alma não resiste, meu amigo. Vai batendo aquele desânimo, você começa a deixar de não querer mais ir para a igreja, começa a deixar de não querer mais meditar na palavra, de orar. Aí acende aquele sinal vermelho, que é o Espírito Santo ali dizendo, bora meu filho, acorda pra vida, você que tá morto aí, levanta. Senão vai morrer aí no meio do caminho, já foi.
Hein, Gel? Com certeza. Então, é importante. Eu já quero mandar um abraço aqui, nesse nosso podcast Conexão com a Verdade, para nossa irmã Lúcia, né? Ela que é ali da região do Santos Dumont 2, a irmã Lúcia Gomes, que é uma benção. Lúcia, Deus abençoe você e toda a sua família. E também quero mandar um abraço forte para o nosso companheiro Valtênis, também, que está conectado conosco aqui através das nossas plataformas digital. Quero também aqui ressaltar a importância da leitura da palavra, da oração e também da consagração, do jejum. Chegou um momento que os discípulos estavam tão eufóricos, né, no quesito a fazer a obra de Deus, que Deus ele chegou a dizer assim: meu filho, tenha calma, que tem opressão, né, em situações que só crasta, né? Como é que chama? Casta de demônios só vai sair com jejum e oração. Então, se eu não oro, meu irmão, ou se eu não me consagro perante Deus, como eu vou potencializar, como é que eu vou potencializar as minhas atuações no reino espiritual? É tanto que aqueles jovens acompanhavam Paulo de longe e via Paulo orando e os demônios saindo. Via Paulo mandando lenço e Jesus curando as pessoas. Não é verdade? Aí eles viram alguém possesso por um espírito mau e foram expulsar. Não, eu lhe expulso em nome do Deus de Paulo. Né? Eu lhe repreendo em nome do Deus de Paulo. Aí o diabo disse: eu conheço o Deus de Paulo e sei também quem é Paulo, mas quem são vocês? Ou seja, eles não oravam, eles não meditavam na palavra, eles não se consagravam. O inimigo, ele sabe quem está conectado com Deus e quem não está. A questão não somos nós, a questão é se Deus está com a gente. Aí onde é que está o segredo? Aí onde é que está o resultado da coisa? Qual tem sido as nossas ações para que possamos ter a presença de Deus conosco? Porque a presença de Deus ela tem que nos cobrir por onde formos, por onde passarmos. Né? Eu me lembro da trajetória de Israel, que Israel, quando saiu do Egito rumo à promessa, eu vou dizer para você aqui que nós estamos debaixo de uma promessa. Amém. A promessa Amém. é que um dia nós iremos ver Jesus como ele é, porque Jesus ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu retornarei para buscar vocês, porque o meu desejo é que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Então nós temos uma promessa, a promessa de chegarmos até o céu. Só que para chegarmos até o céu, nós temos uma jornada a trilhar. Nós temos uma longa caminhada a percorrer. Temos um grande deserto a atravessar. Canaã era logo ali. E quando o próprio Deus ordena a Moisés que tire o povo de lá, foi para que eles pudessem desfrutar da terra prometida. Só que Deus ele disse que não ia abandonar o povo. Deus ele disse que ia estar no meio do povo. Então de dia uma nuvem cobria a nação. De noite tinha uma coluna de fogo com o povo. Se faltava pão, Deus mandava pão. Se faltava água, Deus mandava água. Então quer dizer que a presença de Deus ela vai trazer a providência necessária para que nós possamos se manter vivos nesta caminhada. Então tem muita gente que precisa ainda tomar um choque de realidade, deixar de mimimi, deixar de sair dos cantos e olhar para cima, como disse o salmista Davi lá no meio do vale, né? Olhou para um monte, olhou para o outro, Salmo 121, ele olhou para um lado, olhou para o outro, só via monte, e na frente do gigante, ele tinha 1001 motivos para retornar correndo, para ir para casa cuidar das ovelhinhas do pai dele, que ele estava tão quietinho, rapaz, cuidando das ovelhas do bem pai. Tranquilo, rapaz. Tá tão tranquilo, pai. Meu filho leva ali um ranguinho, um lanche pros seus irmãos. Lá no cenário de batalha, chegou lá, ele viu o gigante zoadando, barulhando. Disse: quem é esse cara aí? Quem é esse incircunciso? Falando do nosso Deus. Então Davi tinha 1001 motivos para retornar, certo, do campo de batalha, porque era assustador. Meu amigo Marcos Vieira, um abraço. Tiago Williams, um abraço. Era assustador o cenário onde Davi estava. Mas Davi disse o quê? Eu elevo os meus olhos para os montes. Por que foi que o Davi disse isso? Porque nos montes, por trás dos montes, meu amigo Felipe, estavam os soldados de Israel que eram para estar num cenário de guerra defendendo a pátria. Estavam com medo da afronta do gigante. Aí Davi disse: eu sei que o meu socorro não vem nem de A e nem de B. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu não posso recuar quando a prova vem. Eu não posso recuar quando a tempestade aparece. Quando o mar fica agitado, porque isso vai acontecer. Jesus já nos preparou para isso tudo. Somos treinados para o cenário de guerra, Ezequiel. Nós somos treinados para o cenário de guerra. Eu sempre digo o seguinte, e eu sei que você já viu, você que está nos ouvindo aqui através das diversas plataformas digitais, já viu também algum determinado lugar com uma placa dizendo assim: zona de perigo. Isso. Eu já vi. Aí, só que essa zona de perigo não é qualquer pessoa que entra por eles e sai intacto. As pessoas que entram na zona de perigo são pessoas treinadas. Eles usam o fardamento correto,
a botina correta, o capacete correto, o óculos correto, ou seja, eles são treinados e instruídos. Então, à luz da palavra de Deus, nós precisamos ser treinados e instruídos, porque o vento vai soprar, as águas vão ficar agitadas e nós não iremos se assustar. Por quê? Porque Deus está conosco. Então, Deus está dizendo aqui nesta noite, para você que está conosco aqui no podcast Conexão com a Verdade, certo? Que nós não devemos se assustar. Porque Deus não vai nos livrar da zona de perigo, mas Ele vai estar conosco na zona de perigo e vai nos proteger no dia mau. Então Israel tem essa proteção. Gente, Ele prometeu. Eu vou estar com vocês, fique tranquilo. E a bênção de Deus acompanhava o povo, né? Tem gente agora, Gel, que tá vendo essa live. Você vira aqui pra mim, meu filho? Vira um pouquinho a live? Obrigado, eu fico grato. Tem gente que tá vendo essa live aqui. Calma. Tem gente que tá vendo essa live aqui, já falou sobre as adversidades que sempre vão existir. Quem sabe você tá aí agora vendo esse podcast, você acabou de vencer uma batalha. Parabéns por ter continuado, Deus te deu vitória. Mas não esqueça, daqui a pouco vem outra luta que você vai enfrentar. E o mesmo Deus que te livrou, vai te livrar novamente, sempre vai estar com você. Jamais acredite em alguém que disser que porque você entregou sua vida a Cristo, você não vai ter mais problema. Isso é tão pilantra quanto... já ia dizer besteira, quanto um rapazinho aí. Então, muito cuidado. Deus é o Deus que te livra nesse deserto. É o mesmo Deus que está aí no lugar da bênção também, que você pode contar 24 horas. Com certeza. Gel falou sobre consagração. Consagração ela é muito boa porque quando você se consagra e você jejua, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. E quando você ficar sensível à voz do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ter que ter perdas pessoais, né? Então, quando eu falo de Deus, eu vou atrair poder. Mas quando eu falo com Deus, eu vou atrair a presença. E tem muitas pessoas, Gel, que tem muita familiaridade com o poder, mas não com a presença. Eu prefiro ser, meu amigo Ezequiel, ter familiaridade com a presença do que com o poder. Porque o poder é consequência da familiaridade que eu vou ter com a presença. Entendeu? Então, assim, quando a gente se consagra a Deus, automaticamente o poder de Deus vai nos fazer conhecer aquilo que Ele faz, mas tudo aquilo que Ele é. Então, a consagração, jejum e oração anda de mãos dadas. Não tem como separar, não tem como se divorciar. Elas estão casadas. E tem muita gente que está se divorciando da oração. Então, a oração, você tem que andar casado com a oração. Então, não se distancie desses 3 pilares. Boa. Né? Oração, consagração e... Lembra outro? Leitura da palavra. Leitura da palavra. E a palavra. Né? Então, são pilares de extrema importância para a nossa trajetória rumo aos céus. Porque... a partir do momento, Ezequiel, que você se decidiu estar com Cristo, e eu vou deixar aqui algo importantíssimo para quem está nos ouvindo. Às vezes a gente pensa que servir a Deus é viver uma vida triste, cafona, né? Escondida de tudo e de todos, e não é assim não, gente. Servir a Deus é viver uma vida alegre, é ser contagiante. Você entendeu, Henrique? É você estar... né, ao redor de pessoas, ou melhor dizendo, no meio de pessoas, e você possa transmitir paz, alegria, né? Aquela coisa boa que você vai ter que passar para quem está à sua volta. Então, ser cristão é ser feliz. Eu não quero ser cristão não, porque eu não posso fazer, cristão não pode fazer nada. Que foi que disse? Você pode fazer tudo, mas você só não pode desagradar a Deus. Olha aí. Foi o Paulo que disse que tudo para nós é lícito, mas nem tudo convém. Então você vai tirar o que é lícito, né? Você vai tirar o que não compete a você fazer porque agrada a Deus. Aí cabe você ter o conhecimento das Escrituras. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Lendo as Sagradas Escrituras, meditando na palavra do Senhor. Então quando eu medito, quando eu busco, quando eu me debruço na palavra do Senhor, eu vou entender a sua vontade para a minha vida.
Então, meu irmão, ser cristão é ser feliz. É você poder aproveitar, porque a Bíblia vai dizer que o melhor da terra são para os servos, são para os filhos. Então ele tem o melhor da terra para nós. Claro que nós precisamos se movimentar e fazer a coisa acontecer, porque tem pessoas que querem desfrutar do melhor e não querem fazer nada para que Deus ele possa o abençoar. Isso é muito importante nós entendermos, né, essas questões aí para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo. Então, quando nós aceitamos a Cristo e professamos uma fé, nós começamos uma grande jornada de fé. E nessa grande jornada de fé, nós vamos passar por várias etapas. Vamos passar por altos e baixos. Isso. Estaremos nas montanhas, estaremos nos vales, mas o mesmo Deus que está comigo, que está com você, que está conosco nas montanhas, é o mesmo Deus que vai estar conosco no vale. Então, não se desespere. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Então, vamos entender essa verdade e vamos viver feliz, porque Deus está no controle da situação. Meus amigos, estamos chegando ao finalzinho desse bate-papo, no nosso primeiro podcast Encontro Conexão com a Verdade. Então, nosso primeiro podcast Conexão com a Verdade nos deu a oportunidade de fazer um programa piloto. É o primeiro programa, né? Foram temas aqui, né, diversos. Começamos com temas da atualidade. Depois entramos, né, com temas voltados para o âmbito cristão. Na próxima segunda-feira estaremos aqui com um convidado. Durante a semana estaremos liberando cartaz com esse convidado que estará conosco e vai soltar o verbo aqui. Vamos trazer pessoas polêmicas que tragam às claras temas relevantes da sociedade a qual estamos fazendo parte. Isso é muito importante. Vamos trazer aqui empreendedores também, que vão falar de como você começar um negócio, de como você vencer na sua vida profissional. Então, vai ser muito importante. Eu vou me preocupar também, meu amigo Ezequiel, de trazer aqui algumas dicas, né, na área de engenharia, na área de instalações elétricas, né, alguns conteúdos importantes. Então, nós vamos rechear esse podcast aqui, Conexão com a Verdade, justamente para que seja produtivo essa 1, 2, né, meia hora que você possa estar conosco. Não adianta você parar meia hora, 40 minutos e não usufruir de nada que seja relevante para a sua vida. Então, nós também estaremos aqui dando golpes no ar, se não produzirmos conteúdos relevantes. Então, você pode ter certeza, você terá um encontro com Giovanni Celestino, Ezequiel França, no podcast Conexão com a Verdade, justamente para confrontar você, para trazer um choque de realidade, e nós estaremos aqui juntos. Meu amigo Ezequiel, suas considerações finais, meus amigos, nesse nosso primeiro podcast. Fico muito feliz a gente ter começado, como eu falei no início, Gel, essa nova caminhada com o podcast. Claro, você pode deixar dicas, sugestões, né, Gel, para esse programa. Estamos abertos para você que nos segue, aberto para ouvir o que você desejaria ver aqui nesse podcast. Vamos trazer convidados que eu tenho certeza que vai bombar aqui, viu? Eu tenho certeza absoluta. O Henrique foi o primeiro. Henrique, eu digo que ele já pegou a primeira cacetada, tio. Já foi o primeiro a participar do podcast, né? Não deu nem tempo dele ver os primeiros programas. Já foi logo iniciando. Mas se saiu muito bem, Henrique. Parabéns, muito obrigado por estar aqui conosco nessa nova jornada. Obrigado você que assistiu essa live. Obrigado você que está aí no YouTube. Tenha calma. Estamos só começando. Vai vir muita coisa boa por aí. Com certeza. Meu amigo Henrique, suas considerações finais, meu irmão. Rapaz, eu estou muito alegre de estar fazendo parte desse podcast, né? Meu amigo Gel, meu amigo Ezequiel. Que Deus continue abençoando. Foi uma palavra de grande relevância aqui essa noite, né? E também quero o nosso cameraman, Felipe, ali que está por trás das câmeras, né? Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Muito bem, chegamos no final do nosso podcast Conexão com a Verdade e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Lembrando que o podcast Conexão com a Verdade, ele é patrocinado pela empresa CS Engenharia. Então você que quer reformar e construir, você que quer fazer uma revisão nas suas instalações elétricas, quer fazer um projeto de instalações elétricas padrão Energisa para ligar 4, 8, 12, 14 medições, 14 casas, pode entrar em contato com a CS Engenharia. Nós estaremos fazendo o seu projeto de acordo com os procedimentos técnicos e de acordo com a concessionária local Energisa. Então ligue para o 988 34 28 93 e você vai ter um atendimento de excelência e um encontro com profissionais
né, de muita competência, com mais de 15 anos de experiência no mercado de trabalho. Então, pensou em instalações, pensou CS Engenharia. Ligue para nós que nós estaremos lhe atendendo com muita presteza. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira com o nosso podcast Conexão com a Verdade. Valeu! Pra cima!